Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo do Manual da Consciência. Hoje a gente vai trazer um vídeo que tem tudo a ver com o nome, consciência. Hoje o tema é pensamento fora da caixa. Eu quis trazer essa reflexão, porque por que pensamento fora da caixa? Vou trazer para vocês um exemplo das caixas que nós temos no cérebro. Por que a gente fala pensamento fora da caixa? E eu vou trazer 4 casos criminais. Não vou contar os casos criminais pra vocês, tá? O vídeo não vai ser tão longo assim, porque pra contar 4 casos criminais eu ia precisar de 4 horas pelo menos. E depois pra concluir o raciocínio do pensamento fora da caixa, então ia mais um tempinho aí. Então, calma, senta aí e espera. Nós só vamos falar sobre os casos rapidamente e falar coisas que conectam os casos, ou seja, somente como funcionam o pensamento dentro da caixa quanto a nós seres humanos. Todos esses casos são casos diferentes. Eu trouxe o caso do Lethal Bank. Tem uma coisa assim interessante que aconteceu nesse caso, o caso do O.J. Simpsons, o caso do Luca Magnotta e o caso da Dália Negra. Né? Vocês viram que são crimes aí diferentes, quem conhece, né? Caso criminal. Mas enfim, vou começar falando sobre as caixas. O que acontece? Normalmente nós temos já no nosso cérebro as caixinhas de pensamento. Assim, a gente não quer gastar energia, o nosso cérebro não quer pensar. Então, normalmente o que você faz? Você pega uma pessoa ali e coloca dentro de uma caixa. Então, todas as pessoas que se parecem com ela na sua mente vá para aquela caixa. Porque você não quer a pessoa ali vai ter a humanidade dela? Não vai. Ela vai ter a alteridade dela? Não, não vai. Ela tá dentro de alguma caixa. Então a gente vai, tem a caixa da boa mãe, tem lá várias caixas pra gente não gastar energia. Quando você vê uma pessoa, você bota lá naquela caixa. A caixa da boa mãe, a caixa do bom pai, a caixa do mau pai, a caixa do bandido, a caixa do bom cidadão, a caixa do perigo, a caixa da confiança. Nós temos a caixa da confiança. Não deveria existir a caixa da confiança, porque a gente sabe que ninguém é confiável, mas sim, o nosso cérebro, vocês querendo ou não querendo, militando ou não militando, o máximo possível para que ele fale, ai, parem de ter preconceito, porque assim vocês gostam, assim não gostam. Só mudando muitas gerações depois para mudar o nosso pensamento, porque dentro da nossa caixa, pai de família é seguro. A gente sabe que o homem que sequestrou as 3 de Cleveland, as meninas conheciam a filha dele, então entraram no carro dele, aconteceu o que aconteceu. Então, pai de família é seguro, mulher grávida é seguro, pessoas bonitas são seguras, todas essas estão na caixa do seguro. Sim, gente, a gente sabe que pessoas bonitas, elas são perigosas. Qual é? Eu não sei qual é o critério dessa caixa, que as pessoas pensam, olha, um homem bonito, vou aceitar a carona dele. Muitas pessoas ficaram achando ruim, né? Que pegaram o Jeffrey Dahmer, pegaram o ator do Jeffrey Dahmer e falaram: ai, vocês estão romantizando, pegaram um ator bonito. Vocês precisam entender que gente bonita também comete crime. Então a gente tem que remover essa caixa do bonito é seguro. Não é. Mas existe essa caixa. Então o que a gente faz? Em 3 segundos que você bateu o olho numa pessoa, você coloca ela dentro de umas caixas. E foi o que aconteceu no caso do Lester Eubank. O Lester, gente, a gente vai entrar agora num dos assuntos que assim mais fascinante para mim, de como que funciona a nossa mente. É tão incrível, um pouco horrível, mas fascinante de todo jeito, porque a gente tem muito ainda o que estudar sobre como funciona essa coisinha aqui que a gente tem dentro da cabeça, que é a nossa mente. O Lester Eubank foi um desculpa. Então, o Lester foi um preso condenado por crimes sexuais e foi solto. Não me lembro exatamente por que ele foi solto, se ele cumpriu menos do que deveria da pena, enfim, foi solto. Nisso que o Lester foi solto, o Lester tirou a vida.
Eu não sei exatamente qual palavra que pode no YouTube, qual não pode. Mas enfim, ele tirou a vida de uma garotinha muito nova que tava na lavanderia com a irmã dela e precisou ir para uma outra lavanderia a pé para trocar as moedinhas, porque ela não tinha o dinheiro, as moedas para colocar na máquina, numa outra lavanderia, ela conseguiria trocar. Então ela foi para essa lavanderia, deixou a irmãzinha dela esperando e ela nunca mais voltou. Porque a irmã dela, infelizmente, cruzou o caminho do Lester. E o Lester foi pego rapidamente. A gente tem tipos aí. Eu tô preparando para vocês um vídeo sobre psicopatas, que o termo nem é psicopata, mas a gente usa o termo psicopata para falar sobre serial killers. Serial killer é uma coisa, psicopata é outra coisa, mas enfim. Tô preparando aí, depois a gente fala mais sobre a mentalidade deles, né? O Lester não tem um QI assim tão alto, né? Que nem a gente ouve falar dos psicopatas, que eles são muito inteligentes, muito manipuladores, enfim. Ele foi preso rapidamente pela polícia, mas o Lester, aparentemente, tinha uma cara de santo. E quando ele estava preso, ele entrou num programa que dava benefícios pros presos ali, não sei como falar, pros presidiários, né? Então o Lester acabou tendo vários privilégios dentro da prisão e um deles era fazer compras para os familiares no shopping, com roupas à paisana, com dinheiro, isso mesmo. Uma pessoa que tinha pegou, acho que ele pegou muitos anos, se ele não pegou muitos anos foi prisão perpétua. Então foi um policial de mão dadas assim, fofinho com ele, deu dinheirinho, roupas à paisana e falou: vai, querido, fazer as compras para sua família e a gente se encontra aqui depois. Então, eu não sei em qual caixa que ele tava na cabeça daqueles policiais, daquela prisão, da caixa que ele estava seguro. Por quê? Como que funciona a mente de um policial que viu que um assassino condenado seria super confiável de ir no shopping, comprar roupa e voltar? E se encontrar com ele no ponto de encontro e voltar para a prisão? Quem quer voltar para a prisão? Mas o policial, sabendo que ele já tinha matado uma garotinha sem motivo aparente, que a gente sabe que os crimes eles começam assim. Quando você comete um crime passional, você, teoricamente, não é um risco para a sociedade. Você cometeu aquele crime e pronto. Você provavelmente não vai cometer um outro crime. Não que você não tenha que pagar por esse crime, mas você provavelmente não vai cometer um outro crime. Mas quando você mata assim, sem motivo algum, você quer dizer que vai matar novamente, né? Então, ele simplesmente já tinha vários crimes na lista e o policial confiou nele assim, de olhos fechados, porque ele era super confiável. Então, a gente tem ali a caixinha do policial que colocou o Lester na caixa confiável, mesmo ele sendo um prisioneiro condenado. Como é que funciona a mente desse ser? Eu não sei. Mas vamos agora ao caso do Luca Magnotta. Eu tô gravando a segunda vez essa introdução, porque a primeira vez eu falei que ia trazer o caso do Luca Magnotta, e vou. Só que é num outro roteiro, eu acabei misturando os dois roteiros, porque, né, eu não imprimo, não tô lendo, não tem nada pra eu ler aqui, então acabei misturando. Mas os casos que eu vou trazer é do Lester Eubank, do O.J. Simpson e dos três de... Tá vendo? Eu já esqueci. Os Três de Memphis. Os Três de Memphis é um caso que inspirou o Stranger Things. Eu tava esquecendo esse local. Memphis. São 3 adolescentes do Arkansas. E eu já vou contar o caso deles já já. E o caso da Dália Negra. O caso do O.J. Simpsons também. O caso da Dália Negra e o caso do O.J. Simpsons. Então agora a gente vai para os Três de Memphis. Os Três de Memphis é uma coisa incrível, incrível. Revoltante. Mas isso mostra exatamente como o nosso cérebro funciona. Enfim, alguns garotos apareceram sem vida e acabaram falecendo de forma brutal, foram encontrados no riacho. E a polícia rapidamente categorizou aquilo como um ritual satânico. E nesse ritual,
né, satânico, as pessoas simplesmente viram 3 adolescentes que moravam no local, que pareciam assim muito estranho para eles. Sabe? Pareciam estranhos porque eles usavam roupa preta, eles ouviam rock. Ah, eles liam Stephen King, né? Eu já tô condenada por isso, mas enfim. Tinham DNA na cena, tinham várias coisas que não conectavam os meninos a nada. Eles não tinham nada que conectasse os meninos a esse caso. Porém, o júri pensou: ah, eles são estranhos, então eles estão na caixinha lá dos assassinos. Então, foram eles, com certeza. E eles foram condenados injustamente. Eram 3 inocentes porque eles eram estranhos. Não vou dar mais detalhes do caso, porque isso é tudo que vocês precisam saber. Não tinha prova alguma contra os meninos, e os meninos perderam a juventude deles atrás das grades, simplesmente porque eles não se encaixavam no padrão das caixas ali de quem estava no júri. Muito contrário do que a gente já viu do Lester, que o Lester, apesar de ser confesso em alguns crimes e pego com provas e tudo, e ter cometido um crime hediondo, ele era super confiável. Agora a gente vai pro caso do O.J. Simpsons, que o caso do O.J. Simpsons, assim, é muito famoso, todo mundo já conhece, vocês também já conhecem, mas tem uma coisa que conecta o pensamento humano, é que, ao contrário dos 3 adolescentes, que não tinha prova alguma contra ele, o O.J. Simpson tinha. Todas as provas colocaram ele no crime. Ele tinha um motivo, tinha DNA, ele tinha a luva lá, ele tinha muita prova, ele já tinha histórico de agressão contra a ex. E o juízo, os advogados de defesa dele só precisaram fazer uma coisinha: acusar o júri de racismo, visto que um dos promotores, ele era racista. Então, a defesa simplesmente só precisou falar: olha, ele é racista, então, se vocês condenarem o meu cliente, vocês também são. Pronto! O que fez um júri condenar 3 adolescentes porque eles eram estranhos, nesse caso, já foi totalmente ao contrário. Tinha todas as provas e o júri simplesmente abriu mão, sabia que estava colocando um criminoso em liberdade por medo de ser apontado como racista. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a complexidade de como que a gente pensa diferente? No caso da Dália Negra, o negócio vai além, né? A gente já viu ali uma pessoa que confiava demais num prisioneiro condenado cruel, porque ele era super confiável. Pessoas que não confiaram em adolescentes porque eles eram estranhos, e pessoas que abriram mão do julgamento delas próprias para não pensarem mal delas. E agora a gente vai para Dália Negra. O caso da Dália Negra é um caso horrível. Ninguém sabe quem matou a Dália Negra até hoje, apesar de muitas especulações, mas o caso não é quem tirou a vida da Dália Negra. O caso é que, quando o assassino começou a ligar para a polícia para poder falar coisas para querer atenção, a polícia já tinha mais de 50 confissões falsas. Vocês estão entendendo? Mamãe. Te amo. Mãe, não tá pra desligar a tela, mas ele Eu já desliguei, tô. Ei, volta aqui. É aqui. A câmera começou a procurar o rosto do Miguel, não o meu. Fecha a porta pra mamãe. Vai lá. Então, quando o assassino começou a querer a atenção da polícia, mas ele era o assassino, e esse é uma característica de alguns psicos, eles querem notoriedade, eles querem o crédito, né? É que nem quando você faz um trabalho. Quando você faz um trabalho, que nem agora eu tô fazendo o meu vídeo, eu não gostaria que alguém
saísse falando o que eu tô falando e a pessoa recebesse os créditos, porque o crédito é meu. Então, é basicamente isso. Porém, eles não querem ir pra cadeia, eles querem só que o caso fique muito famoso, que eles fiquem assim. Eles elogiam o trabalho da polícia, eles fazem coisas assim, sabe? Enfim. Então, quando ele começou a ligar pra polícia, pra mandar cartas e tudo, com provas, ele falou, tem uns souvenirs aqui e tudo. A polícia já tinha mais de 50 confissões falsas. 50 confissões falsas. Tá, a gente sabe que o que faz alguma pessoa querer confessar um crime que não cometeu, ela quer atenção, né? Tem gente que tá na linha, tanto assim, na linha do invisível, que é melhor ela ser condenada do que ninguém lembrar dela, né? Então é um lance psicológico, assim, muito grave. Muito grave. Mas, a gente tem uma outra caixinha lá que a gente julga a gente mesmo. Teve uma garota que ligou pra confessar. Porque ela realmente pensou que ela tinha feito aquilo. Porque ela teve uma briga com a Dália, ou ela sonhou que ela teve uma briga com alguém que parecia a Dália, e ela acordou meio grogue, ou ela tava bêbada, alguma coisa assim. Só que o fato é que ela não fez a confissão porque ela queria atenção. Ela realmente pensou que ela tinha feito isso. Inclusive, ela foi uma das suspeitas porque ela deu um detalhe que só a polícia tinha, que ela tinha colocado o cabelo dentro da genitália da Dália. Amiga, eu tô chorando. Então, mas aí depois descobriu-se que ela só sabia aquele detalhe porque ela tinha namorado um policial. Então aí a gente sabe, tipo, não foi você, né? Então teve, o caso da Dália teve várias reviravoltas, mas assim, o que é interessante é que, você viu, às vezes o nosso cérebro ele não quer gastar energia, então você colocou aquela pessoa naquela caixa, ela não sai mais. E é por isso que as pessoas falam, você tem que ter o pensamento fora da caixa. O pensamento fora da caixa simplesmente é você parar pra pensar. Porque a gente não quer parar pra pensar. Você tem a caixa lá da boa mãe, você olhou aquela mulher, ela já é uma boa mãe. Sabe o juiz do caso do Jeffrey Dahmer? Olhou pra ele pra julgar ele e pôs ele automaticamente na caixa de, você parece muito com meu neto, então eu vou te ajudar. Ele já tava na caixa e não ia mais sair, sabe? E a nossa caixinha é incrível. Você fala assim, fulano é seguro, põe na caixa. Fulano não é seguro, vai pra caixa. Fulano é bonito, vai pra caixa. Fulano é feio, vai pra caixa. Então você tem. Inclusive eu vou começar a usar isso como marketing nos meus vídeos, porque eu tenho ciência, só que eu não faço porque eu penso, eu vou fazer meus vídeos e as pessoas vão gostar pelo conteúdo, mas não. Gente, não adianta militar. Não adianta eu vir aqui gritar pra vocês, não adianta eu fazer protesto pra vocês. O pensamento de vocês tem uma caixa e acabou. Então, se uma pessoa usa óculos, é inteligente. Se uma pessoa coloca um casaquinho social, eu tenho e vou fazer os próximos vídeos assim. Coloca um casaquinho social e um óculos, aquela pessoa passa super credibilidade, ela é inteligente, ela sabe do que ela tá falando. Você me coloca na sua caixa. Uma pessoa, ela passa credibilidade pra você antes dela abrir a boca. Você olha a imagem e você já escolhe uma caixinha e coloca ela lá. Então você tem o seguro, a caixinha de quem é seguro, você tem a caixinha de quem é confiável, você tem a caixinha de quem é bandido, você tem a caixinha de quem é inteligente, você tem a caixinha de quem é burro. Inclusive, eu já falei isso. Eu sou como sou, eu não gosto de fazer um papel. Se eu fizer um papel, eu fico doente. Então o que que acontece? Em alguns empregos eu não consigo ter um cargo de confiança porque eu sou muito espontânea e eu gosto de sorrir. Então, eu sei me portar, sabe? Eu não ofendo as pessoas, eu era uma ótima líder, só que o que acontece? Eu tô na caixinha da burra. E é lá que eu vou ficar. Por mais que meus resultados batessem, eu vou continuar naquela caixinha. Então, a gente tem as caixinhas. E pronto. O nosso cérebro é... Deixa eu dizer, como é que eu vou dizer? Existe uma coisa
chamada efeito Halo. Halo! Tá. O efeito Halo é basicamente, Halo é aura. E o efeito aura é quando você quer pra você o que é bonito. Por exemplo, uma criança desaparecida. Quem eu vou procurar mais? Negro pobre ou branco rico? Bonitinho, fofinho, tem lacinho no cabelo, tá bem vestida. Crianças bonitas tem maior atenção da mídia, tem maior atenção do público, tem cartazes, tem movimentação para procurar aquela criança. Pessoas desaparecidas, a mesma coisa. Pessoas bonitas, num júri, pegam uma pena mais leve, mesmo cometendo os mesmos crimes que uma pessoa feia. É a mesma coisa, é que tá lá, equiparado, tá hediondo um, hediondo outro, tá leve um, tá leve outro. Quem é bonito vai pegar uma pena mais leve. Isto é um fato. Então, só pra resumir, meu julgamento não é 100%, o seu também não é 100%. Não adianta você julgar as pessoas, eu julgar as pessoas, a gente ficar aqui revoltadinho. O nosso cérebro não quer gastar energia. Ele não gosta disso. Então, ele tem as caixas já prontas, a gente tem que fazer um esforço excomunal pra parar um pouquinho pra pensar, pra julgar a pessoa como indivíduo, porque a gente já tem as nossas caixas ali todas prontas. Então, resumindo, o nosso cérebro gosta dos atalhos. Pressão social molda sim a decisão que uma pessoa ou outra toma, ficou muito claro no caso do O.J. Simpson. E terceiro, a aparência gera confiança. Se você tá pensando que isso é só nos casos criminais, você tem que entender uma coisa. Tudo que é bonito tá na nossa caixinha. Tudo que é bonito e normal no nosso padrão já tá na nossa caixinha. Você pode perceber numa atitude simples ali que um ser humano não sabe lidar com o que é diferente. Ele não consegue. As atitudes dele têm que ser muito bem pensadas e ensaiadas para ele fazer alguma coisa que seja simplesmente parar de olhar para uma pessoa que tem estrabismo ou vitiligo. Tipo, se você está me assistindo agora, você tem uma deficiência, qualquer deficiência que você tiver, você vai entender do que eu tô falando. As pessoas não sabem lidar com o que é diferente. Se você não tem uma mão aqui, tem uma amputação, tem aqui só aqui, a parte do pulso, você vai ver que o olhar das pessoas sempre vai estar assim e as pessoas elas querem ver, mas elas não querem que você perceba o que elas querem ver. Então, as interações sociais são meio assim, meio congeladas, meio que tentando olhar, tentando não olhar, tentando prestar atenção em você, mas ela não tá prestando atenção em você. Se você tem estrabismo, se você tem vitiligo, que é coisa assim, sabe? Nem doença, mas é um pouco diferente do que o cérebro daquela pessoa acha bonito, saudável e normal, e ela já fica meio assim retraída pra falar com você, que ela não tá sabendo lidar. Os divertidamente dela já começaram a gritar: perigo, 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 se comporte, não deixa ela perceber que você tá querendo olhar. Então é basicamente isso. Nosso cérebro é muito padrão, ele é muito igual. Não adianta querer militar, que a gente vai continuar tendo a nossa caixinha, não sei que mude gerações pra gente estar acostumado. Porque, por exemplo, já era pra eu estar acostumado a ver pessoas deficientes visual na rua, não é? Mas a gente tem muitos relatos de familiares de quem tem uma pessoa na família deficiente visual, as pessoas acham que ele é surdo também. Então, começa a falar alto ou começa a falar com quem tá do lado. Tipo, em vez de falar com a pessoa, fala com a pessoa, ela só não enxerga, mas ela ouve. Aí não, a pessoa pergunta: ela pode fazer não sei o que, ele pode fazer não sei o que. Não, calma, a pessoa tá ali, pergunta pra ela. Então, tipo, saiu da nossa caixinha, tá dentro da nossa caixinha, a gente consegue lá jogar a pessoa pra dentro da caixa. Mas saiu da caixa, não sei mais lidar. Então é isso, pessoal. Eu tinha, assim, horas ainda pra falar com vocês, mas eu me estendo muito, né, nos assuntos, enfim. Curte aqui, comenta, compartilha. Me fala um caso que vocês acham que aconteceu exatamente isso que eu tô falando. Talvez tenha algum caso que eu não conheça. Se você tem, né, alguma coisa fora da caixa, algum tipo de deficiência, alguma coisa que nem é deficiência, que nem eu já comentei, e as pessoas não param de comentar ou olhar, ou tentar não olhar.
Eu quero que você me conte a sua experiência, o que mais te deixa full da vida com essas coisas. E se você acha que faz sentido o que eu falei, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas e que eu possa continuar fazendo mais conteúdo como esse. Um beijo.